A paz, meus irmãos. Minha gratidão, bom Deus, pela boa oportunidade de estar utilizando esta tribuna, esta noite, e poder lhes falar a respeito das Sagradas Escrituras. Minha gratidão também ao pastor Silas Malafaia, ao pastor Silas Filho, a este lindo e abençoado ministério da DEVEC, que tem feito história no Brasil e fora do Brasil. Gratidão também aos pastores, o Dilton Ângelo, sua esposa, a pastora Josiane, pastor Alexandre Camargo, nosso amigo, pelo carinho, que nos recebeu aqui esta noite, pela indicação. Louvores a Deus por esta linda e preciosa obra que o Senhor tem realizado aqui através de vocês. Meus irmãos, eu vou fazer uma leitura no Salmo de número 84. Enquanto você procura, para a gente remir o tempo, eu já vou anunciando para você o nosso material. Nós estamos lançando aqui no Rio de Janeiro o livro Oportunidade. Oportunidade sempre se apresentam diante de nós e precisam ser bem aproveitadas. Muitas delas não voltam, não retornam. Então nós precisamos estar bem preparados para alcançar aquilo que Deus de fato tem determinado para a nossa vida, tá? Ao final, você poderá adquirir o nosso material. Eu acredito que vai estar bem aqui à minha direita, e o custo ou o valor, a oferta que você pode entregar para este material é de R$20. É um preço bem simbólico, é para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família. Este eu quero entregar com toda a alegria do meu coração, pastor Dilton, meu amigo, é um presente desse jovem de Miami. Amém? Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Aproveitar e entregar também aqui para o pastor Alexandre Camargo. Pastor Alexandre está aqui, não? Pastor Alexandre Camargo. E deixar um aqui para o pastor Silas. Se você puder, por gentileza, pastor Dilton. Tá? Glória a Deus. Eu completei 34 anos de casado no dia 11. A minha esposa está acompanhando a gente lá em Miami, e eu quero deixar aqui um beijo para ela, também para minha filha Tassiane, para o meu genro Wellerson, que estão acompanhando o culto e a sua transmissão neste exato momento. Um beijo, minha filha, que venham mais 34 anos até que a morte nos separe. Quem achou o Salmo de número 84, diga: eu achei. Coisa boa. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Amém. Só até aqui. Para esta quinta-feira da vitória, por certo, você veio a este santuário determinado a alcançar de Deus aquilo que o Pai tem para entregar à sua vida. Você, como uma pessoa determinada, não aceitou passivamente a crise na sua vida como parte da sua vida. Você aceitou a crise como um momento oportuno para você dar um salto para uma conquista. E por esta razão, você se arrumou, veio à igreja e veio colocar diante de Deus os seus propósitos. E diante do Pai, do Deus Todo-Poderoso, você tem depositado a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa, a sua motivação, sabendo que Deus tem nas mãos o controle de tudo, que jamais perdeu uma guerra, jamais perderá uma guerra e jamais deixará um filho seu diante das suas crises sem uma resposta, sem uma solução, sem um milagre, sem uma proposta de mudança em algum cenário da nossa vida. E quando nós olhamos para o texto lido,
Nós nunca paramos para analisar que os salmos são cânticos, são expressão de louvor, expressão de adoração. É uma forma de entoar louvores, engrandecer ao Deus eterno, e muitos deles foram escritos em tempos de crise, de adversidade, de dor, de sofrimento. E os compositores muitas vezes não aparecem. Nós, bem verdade, conhecemos a música através daquele que expressa de uma forma preciosa, como os ouvimos nesta noite, alguém que interpreta a canção. E muitas vezes não paramos para apreciar a importância do compositor. O compositor muitas vezes não é nem conhecido, mas foi ele que extraiu do coração de Deus, do Deus que está sentado acima da mais elevada constelação, do Deus que se deixou ser revelado, que se mostrou, que manifestou a sua grandeza a um homem no tempo de sua crise. Ora, nós nunca paramos para pensar e analisar a importância desse compositor. O Salmo de número 84 é uma expressão linda da Bíblia e é uma canção escrita pelos filhos de Corá, adoradores por excelência, homens que foram chamados para exercer um ministério específico na história dos filhos de Israel. Mas nós precisamos analisar um pouquinho a história dos filhos de Corá para entender o momento em que eles estão vivendo. Os filhos de Corá, em Números capítulo 16, Moisés diz que eles tinham uma função muito nobre, eles serviam no templo. Eles eram os oficiantes do culto, eles tinham a oportunidade de também fazer a manutenção do santuário. Eles eram pessoas de expressão no cenário de Israel. Porém, a Bíblia diz que Corá, o primo de primeiro grau de Moisés e Arão, ele se rebelia contra Moisés. E na rebelião de Corá, a Bíblia diz que Deus traz uma sentença, pelo que Corá é consumido na hora do sacrifício, na hora da celebração, e aqueles que lhes acompanharam na rebelião, a terra se abriu e foram ambos engolidos. Repare que os filhos de Corá são chamados para exercer uma função nobre, porém, são impedidos de exercer a sua função porque o patriarca da família, aquele que tinha a missão de exercer a função com muita seriedade, com muito compromisso, com muita maestria, com muita responsabilidade, caiu na tentação e se deixou ser levado pelos intentos malignos do seu próprio coração. Pelo que os filhos de Corá, a descendência de Corá, são expulsas do templo e não podem mais exercer o ofício sagrado. Eles não podem mais cantar nas reuniões solenes. Eles não têm mais a oportunidade de expressar cânticos de adoração a Deus nos cultos mais preciosos na história dos filhos de Israel. É importante lembrar que eles foram chamados para isso, para servir no templo, para oficiar o culto, para celebrar a Deus, para compor canções e para cantar com muita maestria no santuário. Porém, a descendência passa a enfrentar uma crise terrível. Eles perdem a oportunidade, são expulsos do meio da congregação e são direcionados ao deserto. À medida que os filhos de Corá vão andando para o deserto, os filhos de Corá vão andando sem expectativa, sem esperança e sem motivação, e com uma congregação inteira dizendo: vocês não são bem-vindos no nosso meio. Agora, impressionante, porque ao chegar no meio do deserto, esses homens não abaixam a cabeça, não ficam se lamentando da vida, porque, na verdade, as crises batem à porta de todas as pessoas. Existe uma diferença daqueles que param, olham para suas crises, lamentam a sua sorte e não têm reação para mudar o cenário da sua vida. E existe outro grupo de pessoas que entende que o momento adverso de sua história é uma oportunidade para fazer história. Então não olham para a sua crise, olham para o Deus que está sentado no trono, que o chamou, que o vocacionou, que colocou nele a marca da promessa. É bem verdade que toda chamada e toda vocação vem da parte de Deus. E Deus escolhe com propósitos bem definidos, bem específicos. Deus não escolhe pessoas para viver um tempo na sua presença sem propósito.
Deus escolhe com propósito e com objetivo, e alguém escolhidos como os filhos de Corá precisa entender o tempo que está vivenciando, e nesse tempo da sua adversidade precisa ser capaz de se levantar e reagir diante da sua dor, e reagir diante da sua crise, e reagir diante da sua adversidade, e tomar atitudes para mudar o cenário de sua vida. O Deus que nós conhecemos, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus de Isaías capítulo 40, versículo 8, que faz a erva secar, faz cair as flores, mas a sua palavra subsiste eternamente. O Deus que está na palavra é o Deus que tem o poder de virar cenários de gente decidida, de gente determinada. E é muito fácil você parar uma pessoa frustrada, mas gente decidida não desiste, não para, não questiona, não lamenta, se levanta, olha para o alto, contempla a glória, a soberania, o poder, a majestade de um Deus que se levanta em favor da sua história. Então os filhos de Corá, quando chegam no deserto, eles não se assentam e começam a lamentar. É importante lembrar que muitos salmos na Bíblia foram escritos pelos filhos de Corá. São escritos no meio do deserto, os mais belos hinos, as mais belas poesias, os hinos de maiores expressões foram escritos no tempo da adversidade. No período em que alguém estava chorando, se lamentando, entristecido e angustiado, alguém estava reagindo e compondo, extraindo do âmago do coração de Deus revelações profundas. E é no tempo da dor que os filhos de Corá estão amargando. Perceba o que diz os filhos de Corá no Salmo de número 88. Olha essa expressão bíblica: Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Cheguem a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. É no tempo da dor, no meio do deserto, que esses homens reagem diante das lutas. Eles são tratados como imundo. Jó, no capítulo 14, no versículo 4, Jó disse: quem do imundo tirará o puro? O próprio Jó responde à sua pergunta. Ele diz: ninguém. Os filhos de Corá são tratados como imundo, se assentam no deserto e têm todos os motivos para viver a frustração e entrar no estado de depressão avançada, porque eles estão pagando um preço por causa de alguém. Eles estão vivenciando o tempo da crise por causa do patriarca da família. Porém, eles estão reagindo à dor e eles começam a compor no deserto. Suas composições são composições que expressam o tempo da dor vivenciada por eles. Repare o que diz os filhos de Corá no Salmo de número 44. Olha essa expressão bíblica: ó Deus, nós ouvimos os nossos pais, e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Uma geração morre no deserto, a outra geração é alimentada pela experiência. E essa geração que é alimentada pela experiência cria expectativa. E essa geração começa a aguardar em Deus o tempo do retorno a exercer as suas funções. É impressionante porque quando nós começamos a analisar os salmos dos filhos de Corá, nós nos deparamos com um salmo muito conhecido na Bíblia, o Salmo de número 42. Perceba esta composição. Composição dos filhos de Corá. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão dos que festejam. Agora estão no deserto. E à medida que eles vão vivenciando os desertos, eles vão compondo canções.
Quando todos pensavam que eles iam se frustrar e parar no meio do deserto, o deserto passa a ser um ponto de contato e de encontro com Deus eterno. O profeta Abacuque expressou que Deus veio de Temã, o santo do monte de Parã. Temã na Bíblia é deserto, Parã na Bíblia é deserto. Quando Israel impulsiona os filhos de Corá para o deserto, eles estão aproximando aqueles que foram chamados por Deus para fazer história na área da canção, na área do louvor, na área da adoração. Eles estão aproximando os filhos de Corá para a presença de Deus. E esses homens, eles começam a compor canções e eles começam a cantar no deserto, de modo que a voz dos filhos de Corá são conduzidas pelo vento. Israel, a quilômetros de distância, estão ouvindo um povo cantando no deserto, celebrando no deserto, adorando no deserto, pelo que o povo diz. Estão no deserto, mas estão cantando. Mas do que vale cantar no deserto se não vira a situação, se não muda o cenário, se a porta não abre? Cantam todos os dias e a história não muda, continuam do mesmo jeito. Então, os filhos de Corá começam a ouvir a seguinte expressão: onde se encontra ou onde está o seu Deus? Cantam bem, adoram bem, servem com excelência, são adoradores por excelência, mas aonde está Deus que não vira? Aonde está Deus que não muda? Aonde está Deus que não entra? Aonde está Deus que não vira este cenário? Aonde Deus está? Então os filhos de Corá vão tomar de novo a pena e vão escrever em um pergaminho mais uma canção que nós conhecemos, quando todos estão dizendo aonde Deus se encontra, aonde está Deus. Os filhos de Corá começam a compor uma canção conhecida, o Salmo de número 46, Salmo dos filhos de Corá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram o santuário das moradas de Deus. Não importa se é o deserto, esse rio jorra no deserto, esse rio jorra onde ninguém entra, esse rio entra, aonde ninguém tem a capacidade, este rio vai. O santuário das moradas do Altíssimo. E os filhos de Israel estão dizendo: mas aonde está Deus que não muda? Aonde está Deus que não vira? Então o Salmo 46, o verso 5 diz assim: Deus está no meio dela, pelo que não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa composição é extraída do coração de Deus no meio do deserto. E alguém que canta uma canção como essa no deserto, a sensação que temos é que virou tudo, que mudou o cenário, que Deus entrou e rompeu com todas as circunstâncias e desafios e tirou o seu povo da masmorra, dos cárceres, das lamentações, do choro, da aflição. Até parece que o Salmo 30, versículo 5 se cumpriu neste cântico. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pois não, os filhos de Corá terminam de cantar e permanecem aonde eles estavam, no meio do deserto. Porque reparem, eles não vão para o deserto por obra do acaso. Os passos de alguém que é
convocado, chamado, vocacionado por Deus, são conduzidos pelo Eterno. O Eterno não permite por obra do acaso. Eles cantam, mas não saem por conta própria, porque quem Deus coloca no cenário difícil precisa esperar o próprio Deus visitar o cenário difícil e o arrancar com mão forte. Ou seja, os filhos de Corá não correm do deserto, porque não adianta correr. Se mudar de lugar, muda só de lugar, o problema continua. Eles entenderam que existia um tempo, e Deus é o Senhor do tempo, trabalha no tempo, Deus não age antes do tempo, Deus tem um controle do tempo, Deus dá força ao crente no tempo, para que no tempo dele a sua boa mão venha o exaltar. E não é o homem que se promove, é o Eterno que promove o homem. Não, ninguém sai da sua dor, da sua aflição. Ninguém se liberta da feitiçaria, da macumbaria, das guerras espirituais, do problema da vida sozinho. É a boa mão do Todo-Poderoso estendida sobre a vida de alguém. Não tem inferno que segure, não tem inferno que paralise, não tem magia negra, feitiçaria, macumba, encruzilhada que paralise alguém que está debaixo do projeto divino. Quando a mão de Deus é estendida, essa mão tira o homem do lugar que ele está. Mas enquanto não é estendida, permaneça dentro do propósito. Os filhos de Corá aprendem a esperar. Agora uma coisa interessante, eles vão amadurecendo no deserto. O deserto faz os filhos de Corá amadurecerem, crescerem. Um homem por nome Emã é um dos solistas do coral. É um adorador por excelência. Seus cabelos estão brancos, a sua idade está chegando, ele está aflito, os anos estão passando e parece que a sua geração não vai ver o milagre da parte de Deus. À medida que ele está entristecido, angustiado, no meio do deserto, no tempo em que os filhos de Corá estão chorando e cantando a Deus, mas sem perceber mudança alguma, nasce gente por causa da gente. Porque só vai entender um adorador quem é um adorador. Nasce no período da lamentação e da dor dos filhos de Corá, um homem chamado Davi, um exímio adorador, um servo por excelência, o filho de Jessé, o belemita. Você se lembra da sua história? Davi não é o filho da casa que se assenta ao redor da mesa, é o moço que levava queijo para os seus irmãos na guerra. E Davi, ele cresce no meio do deserto, cuidando de ovelhas. É um pastor de ovelhas, que canta para ovelhas. Eu não estou falando de gente, eu estou falando de animais. Ele canta para os animais no deserto. Só que o Deus dos céus se levantava do trono quando ele cantava. A presença de Deus se fazia notória no meio do deserto. Então Davi descobre um segredo. O Deus dos céus é o Deus que se manifesta no tempo da solidão do homem. E ele percebe que ao cantar para as ovelhas, a presença de Deus vem sobre o momento de sua adoração. E quando a presença de Deus chega, ele vai percebendo que a presença de Deus traz muita alegria, muita esperança, muita expectativa. Faz de um frágil menino um gigante nas mãos de Deus, um instrumento a ser usado pelo Eterno. E é impressionante, porque Deus o arranca de trás das ovelhas malhadas de seu pai e o coloca no trono de Israel. Israel não é qualquer nação. Israel é a nação que Deus escolheu. O povo que Deus escolheu como um povo adquirido, nação eleita de Deus. E Deus o coloca, o faz rei em Israel. E ele percebe que no seu reinado, todo o território de Israel é ampliado. A riqueza, a prosperidade, tudo isso recai sobre a sua vida. Mas tudo começa no deserto. Tudo começa com um adorador no meio do deserto. E Davi envelhece. Quando Davi envelhece, o seu filho Salomão, só para encurtar essa história, o seu filho Salomão assume o trono em Israel. Salomão aprende a sacrificar, sacrifica cerca de 22 mil bois em um ato de adoração a Deus. E ele percebe que Deus gosta de adoração. E ele começa a cumprir um propósito. Qual o propósito? Nasceu no coração de Deus, transferido foi ao coração de Davi. Mas Deus gritou aos seus ouvidos: você não pode construir um templo. Um templo não pode ser construído por você, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Mas o seu filho Salomão, eu coloquei uma marca da promessa, eu coloquei uma unção, coloquei uma coisa diferente na vida dele. Ele será um excelente administrador e ele vai construir o templo. E construir o templo também não era algo simples. O templo precisava ser construído no Moriá.
o Moriá é um monte pontiagudo, segundo os mais nobres historiadores, um dos lugares mais difíceis para se construir um templo na época. Mas Salomão, com toda a inteligência e sabedoria que recebera de Deus, constrói o templo no Moriá. Quando o templo é construído, Salomão é um excelente administrador, Salomão é um excelente rei para Israel, porém Salomão não entende um princípio. Este princípio Deus não deu a Salomão, Deus deu ao seu pai Davi. Davi, sim, era o homem que dedilhava a harpa, e à medida que dedilhava a harpa, o espírito imundo que estava sobre Saul abandonava o seu corpo, porque a presença de Deus estava em sua vida. Uma unção para compor, para cantar, para celebrar, para engrandecer, está na vida de Davi. E à medida que ele vai adorando, ele vai manifestando esta graça. Agora Salomão precisa construir o templo, e uma vez construído o templo, ele precisa inaugurar o templo. Existe uma preocupação no coração de Salomão. Você sabe muito bem que um culto sem adoração, que um culto sem louvor, que um culto sem administração de adoração na casa de Deus, é um culto que não tem muito sentido, porque a palavra é Deus falando conosco, mas o louvor é nós falando com Deus. Ora, quando o pastor Eliezer estava adorando aqui, nós estávamos levando as nossas vozes aos céus e dizendo: Tu és magnífico, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és extraordinário, o Teu nome é grande, Tu és poderoso, Tu estás acima da mais elevada constelação, o Senhor está sentado no trono, Tu se move com a adoração do Seu povo, e nós cantamos e celebramos a Deus. Ora, como inaugurar uma casa sem adoração? Então imagine que no cenário de Israel existe inúmeros cantores, os mais preparados. A orquestra sinfônica em Israel tem os melhores músicos, os cantores mais afinados. E de repente Salomão está preocupado. Quando você lê o livro das crônicas, você percebe isso que eu estou falando aqui. Salomão está preocupado, pastor Dilton, porque Salomão precisa elevar a Deus a adoração. Ele sabe, o templo tinha cerca de 16 mil quilos de ouro na sua ornamentação, fora pedras preciosas, prata e cedro do Líbano. Ora, o templo é um lugar edificado para que a glória de Deus venha, se manifeste. E Salomão está com uma preocupação. Salomão tem muita gente se oferecendo para cantar, mas Deus não tem compromisso com os oferecidos. O negócio de Deus é com gente chamada. O negócio de Deus é com gente que Ele colocou a marca, com gente que carrega uma unção, com gente que tem alguma coisa na sua vida. Salomão sabia que não adiantava inaugurar um templo tão bonito, tão suntuoso, se a glória de Deus nele não se manifestasse, não seria um templo para a glória de Deus. O templo precisava da presença de Deus. E Salomão, ele vai buscar uma orientação com seu pai Davi. Quando você lê o livro das crônicas, você percebe a pergunta de Salomão a Davi: papai, quem deve adorar na inauguração? Quais os cantores devem se apresentar no templo? Quem são eles? E Davi usa uma palavra frustrante a Salomão. Ele usa um nome, ele diz Emã. Emã é dos filhos de Corá. O que Salomão ouviu ao longo de toda a sua vida era: os filhos de Corá são amaldiçoados. É um povo que não merece estar nas reuniões solenes, mas foram chamados para isso. É um povo que não merece cantar no santuário, mas foram chamados para isso. E Salomão cresce ouvindo sobre os filhos de Corá. Só que com um detalhe: Davi está dizendo ao seu filho Salomão: Salomão, Emã. E Salomão, analisando a história, fico com essa mente de pregador pensando, Salomão olhando para o seu pai dizendo: papai, a sua idade está muito avançada, seus cabelos já estão brancos, o senhor não sabe quem é este povo. Este povo são os adoradores do deserto, eles só cantam no deserto, nem roupa nova tem para festa. Esse povo é o povo que só canta no deserto. Esse povo não tem expressão nenhuma em Israel. E parece que vejo Davi chamando Salomão e dizendo: senta aqui, meu filho, deixa eu te ensinar uma coisa que você não sabe. Talvez você nunca tenha ouvido isso, talvez o papai não tenha. Eu não me lembro de ter contado uma história como essa para você. Então senta aqui que eu vou te contar. Teu pai nasceu numa casa de muitos homens.
Mas teu pai não teve o privilégio dos homens da casa. Teu pai não teve a oportunidade de estar no exército. Teu pai não se assentava à roda da mesa. Teu pai cuidava das ovelhas. E você sabe, meu filho, deixa eu só te explicar isso. Quem cuida das ovelhas é o servo. O servo serve cuidando de ovelhas. Não é o filho preferido da casa. Teu pai não tinha preferência dentro de casa. Teu pai estava no campo. Mas quando teu pai cantava, começava a descer uma presença no meio do deserto. À medida que o teu pai cantava, a glória triunfante, eterna, soberana do Deus Yahvé se mostrava no meio do deserto. E de uma forma tão linda, meu filho. Vi uma glória tão linda no meio do deserto. As ovelhas ficavam todas alegres. Teu pai cantava, chorava e se alegrava no meio do... Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Deus tem um negócio com essas pessoas que ficam no deserto, mas conseguem cantar no deserto, meu filho. Meu filho, deixa eu te contar uma coisa. A gente que aprende a cantar no deserto, canta em qualquer lugar, meu filho. Gente que aprende a cantar no deserto, atrai a presença de Deus, atrai a glória de Deus. Tu quer culto com glória? Com a presença de Deus? Traga o povo do deserto. O povo do deserto tem algo diferente na vida deles. Salomão, do que adianta tu inaugurar a casa se o Deus da casa não estiver dentro dela? E a Bíblia diz que os filhos de Corá estão no deserto. São adoradores do deserto. Eles não têm culpa, gente. Foi o seu pai que cometeu o erro. Pare de colocar na sua mente que você está vivenciando um tempo da sua crise e isso vai ser eterno, porque os seus pais pecaram, porque os seus pais erraram. Na cruz foi cravada a maldição, tu está livre para adorar, você está livre para glorificar. Levanta uma das suas mãos, diga aleluia pelo menos. Você está livre para adorar, você está livre para glorificar, você está livre para servir, você está livre para adorar ao eterno. Não pare com esse negócio de dizer que estão paralisando você com obra de feitiçaria. Demônio não consegue entrar no teu caminho porque você está servindo ao Deus vivo. Pare com esse negócio de dizer que colocar o teu nome na boca do sapo, o sapo vai morrer seco e você vai engordar, levantar essa mão e dar glória para esse Deus maravilhoso. Salomão tem uma coisa com eles: são adoradores do deserto. Papai, não vai soar bem aos ouvidos dos filhos de Israel uma reunião tão importante com um povo tão desprezado. Deus não pensa como você, Salomão. Deus busca gente e investe em gente que você não investiria. Deus coloca uma marca na vida de alguém que eu e você não colocaríamos nunca. Se não fosse ele, eu não seria rei de Israel, Salomão. Salomão, só sou o que sou por causa dele. É ele, Salomão, é ele que faz as coisas. Pode não ter capacidade para você, mas se ele colocar a mão na cabeça, se ele disser que vai ser, Salomão, se ele colocar uma marca, já era, Salomão. Mande trazer os filhos de Corá. Eles estão no mesmo lugar, só que a carruagem real vai buscar no deserto. Irmãos, que cenário é este? A carruagem do rei chega. O Emã está com seus cabelos brancos, com a sua idade avançada. Porém, os oficiais do rei descem da carruagem e fazem a seguinte pergunta: quem é Emã? Parece que vejo alguém dizendo assim, ó, é o compositor do Salmo 42. Está ali cantando: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Quem é o compositor do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. É aquele senhor de cabelos brancos. Tragam, por gentileza, ele. Entra na carruagem. E qual é a ordenança? Traga todos os filhos de Corá. Um solista e um coral. Troquem as vestes. Perfuma eles. Eles são convidados especiais do rei. E é impressionante porque, uma vez deixando o deserto para a inauguração da casa, os filhos de Corá vão cantar os cânticos dos degraus. Você se lembra? Permita-me, pastor. Eles, para chegar para a inauguração do templo, eles precisam subir as escadarias, o chamado cântico dos degraus.
Um cântico dos degraus é o Salmo de número 125. Vão subindo. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes à volta de Jerusalém, assim está o Senhor à volta de seu povo. Só que uma coisa impressionante, quando eles começam a subir, a nuvem começa a descer. Cada degrau, nuvem baixando, nuvem baixando. Os sacerdotes começam a tremer as pernas. Aqueles que apontavam o dedo e diziam, jamais podem ser, começam a sentir uma coisa que jamais tinham sentido. Porque quem vence deserto carrega uma glória sobre a sua vida. Irmão, levante uma das suas mãos assim por gentileza. Eu sei que você é da DEVEC, a igreja da palavra. Coloca no ombro do seu vizinho, dá uma sacudida assim nele e diga assim, depois desse deserto ninguém te segura. Depois desse deserto ninguém te para. Depois desse deserto ninguém impede. Diga para ele, o deserto vai passar, o nome do Eterno vai ser glorificado. Há uma porta de milagre sendo aberta para você. Eles vão subir nas escadarias do templo. À medida que vão subindo, a nuvem vai baixando. E todo o templo, na sua inauguração, tem uma fita. É mente de pregador. Imagina, Salomão colocar a mão na fita, puxando a fita, a porta abrindo, e Emã faz menção deste salmo aqui, ó, Salmo 84. Quando a porta abre, ele olha para o templo, ele diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está anelante pelos teus átrios. Ele abre a porta, abaixa a cabeça e começa a chorar. Ele usa essa expressão que nós conhecemos, ele diz assim, ó, até o pardal encontrou casa. Ele não fala assim, até o pardal, ele faz assim, ó, até o pardal. Gente que não entende deserto se coloca como águia. Gente que não entende o deserto se valoriza, se autovaloriza. Mas gente que passa pelo deserto, bate no peito, até o pardal. Olha aqui para mim, você sabe do que é que ele está dizendo? O pardal é uma ave sem valor. Eu não tinha valor. Eu estava abandonado. Eu estava num deserto abandonado. Pardal é ave sem valor. Ninguém aqui compraria um pardal. Ninguém aqui daria R$1 no pardal. 10 centavos, jamais. Se desse de graça, você abriria a ganhola e soltaria ele lá fora. Pardal é ave sem valor. Ele está dizendo, até o pardal. Até o pardal encontrou casa. Aí ele olha para o lado e diz assim, andorinha encontrou ninho para si. Ora, se é um templo na inauguração, não pode ter andorinha. Ou ninho de andorinha. Mas ele está tendo uma visão, ele diz, até o pardal. O pardal é a ave que tem o poder e a capacidade de sobrevoar o deserto. Pardal pode não ter valor, mas pardal suporta deserto. Pardal pode não ter valor para ninguém, mas pardal subsiste, ele permanece, ele suporta o deserto. Entendeu? Até o pardal. Ninguém me valorizava, ninguém dava nada por mim, ninguém estendia a mão para mim, ninguém me ajudava. Todo mundo me desprezava, mas até o pardal. Até o pardal. Até o pardal encontrou casa. E ele olha para o templo e diz assim, foi para isso que eu nasci. Eu nasci para o templo. Eu nasci para a casa de Deus. Eu fui chamado para servir a Deus. Eu não fui chamado para viver no mundo, não fui chamado para viver perdido, eu não fui chamado para viver nas drogas, eu não fui chamado para viver na prostituição, eu não fui chamado para viver fora da casa, eu fui chamado para isso. O meu lugar é o altar, eu sou chamado para o altar, eu sou chamado para servir, eu sou chamado para honrar, eu sou chamado para adorar, até o pardal. E se ninguém valoriza o pardal, o meu Deus dá valor ao pardal.
Até o pardal encontrou casa. Aí ele diz assim, e a andorinha, ninho para si. Você sabe o que ele está dizendo? Andorinha anuncia uma nova estação, um novo tempo. Eu entendi que você já pegou o que eu estou falando aqui. Ele não vê literalmente um ninho de andorinha dentro do templo. Ele tem uma visão. Os céus se abrem, porque quando a glória de Deus vem sobre a nossa vida, a mentalidade muda, a atitude muda, a intenção muda, tudo muda. Quando a presença de Deus vem sobre a nossa vida, muda o cenário da nossa história, muda a nossa vida, muda a nossa casa, muda a nossa família. Irmão, até quem está à nossa volta é abençoado quando a presença de Deus está na nossa vida. Aonde o crente chega, ele muda o ambiente. É impossível Jesus passar por um ambiente e esse ambiente permanecer do mesmo jeito. Quem carrega essa glória, esta presença, com o encontro com ela, aonde chega, muda o cenário da vida de pessoas. Ele está dizendo, até o pardal. Ora, eu não tinha valor nenhum, mas tem uma coisa, o pardal encontrou casa. Aí ele diz assim, andorinha, ninho para si. Sabe o que ele está dizendo? Um novo tempo. Eu não voltarei mais para o deserto. Eu não estou no templo de passagem. Passagem foi o deserto, agora eu vou permanecer no templo. Ele está dizendo, um novo tempo, uma nova história, um novo tempo, uma nova história, uma mudança extraordinária na minha vida. Eu vou viver aquilo que os céus projetou para a minha vida. Não importa se alguém tentou interromper, se alguém me lançou fora, se alguém me abateu, se alguém me depreciou, se alguém me expulsou para o deserto. Eu vou viver aquilo que os céus projetou para a minha vida. Ouça, Satanás, esta igreja, este povo vai viver as promessas do eterno sobre a sua vida. Oreba, Súria. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Foi interrompido, alguém me paralisou, mas eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu não vou sair deste templo para viver novamente o que eu estava vivendo. O encontro com a casa de Deus muda o cenário da nossa vida. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu gostaria que você, com a permissão do pastor Odilto, se colocasse de pé. Nós já vamos concluir, mas que você dissesse pelo menos para umas 3, 4, 5 pessoas, que você dissesse assim, eu vou viver o que Deus projetou para mim. Diga assim, o que Deus projetou para minha casa, eu vou viver. Eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida, eu vou viver o melhor de Deus para a minha casa. Eu não vou sair daqui sem essas expectativas no meu coração. Eu vou viver um som bem alto. Vamos lá, muitas vozes. Vamos lá, levanta a sua voz e diga, eu vou viver o que Deus tem para minha casa.